Sejam bem-vindos a mais uma aula de princípios de eletricidade e magnetismo. Hoje, uma noite de sexta-feira, é bacana ter vocês aqui comigo também. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre fenômenos magnéticos e campo magnético terrestre. Bom, vamos entrar um pouco no assunto falando sobre fenômenos magnéticos, mas vamos detalhar também ele a nível atômico. E vamos falar também um pouco sobre o campo magnético terrestre e, na prática, o que isso ocasiona para a gente. Vamos lá. Bom, o planeta Terra possui ao seu redor um campo magnético que protege a superfície da Terra contra raios cósmicos provenientes do Sol e de outros locais do universo. Eu tenho aqui, deixa eu botar assim, já se conhecia pedras magnéticas que atraem metais compostos por materiais que hoje utilizamos para construir ímãs. Já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse conhecimento para poder formar esse raciocínio a respeito de campos magnéticos que a gente tem. Então, a compreensão de campo magnético da Terra e o domínio de materiais magnéticos existentes na natureza permitiu a invenção da bússola. A gente já tinha falado também sobre a bússola, né? Quando nós falamos sobre Oersted lá atrás, que ele verificou com uma bússola a geração de um campo magnético num cabo elétrico energizado. Então, uma revolução ainda mais importante ocorreu nos experimentos de grandes cientistas como Ampère e Faraday. Decifraram a interação entre eletricidade e magnetismo. Dentro desses dois, Ampère, que estudou a questão das correntes elétricas, e Faraday, que estudou campos elétricos, eles conseguiram, desenvolver teorias que mostraram que o campo elétrico coincidia com o campo magnético e estavam acoplados, e que os dois seriam diferentes também. Então, eles decifraram a interação entre a eletricidade e o magnetismo, e o que foi possível para que a gente pudesse desenvolver a questão de motores, transformadores, a geração de campo, eletromagnetização, os eletroímãs, e com isso a gente conseguir desenvolver o estudo de ondas magnéticas que são geradas no meio, para que a gente possa permitir esse desenvolvimento e a geração de novos fatores, né, que influenciam nos nossos dias atuais. Materiais magnéticos, como a magnetita, são chamados ímãs permanentes. A magnetita, a gente já falou nela, acho que 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, como ela foi encontrada na natureza, é uma pedra que ela apresenta características magnéticas naturais, porém em uma intensidade inferior. Então, ela foi desenvolvida e ela é utilizada hoje para poder a geração de ímãs que contenha a magnetita. Ela apresenta características magnéticas mesmo na ausência de influências externas, visto que a influência externa pode ser provocada por um outro campo eletromagnético criado artificialmente. Mas a magnetita, ela já traz a sua característica magnética naturalmente. Ela é uma pedra encontrada na natureza que ela tem essa característica magnética. O fenômeno surge em escala atômica e molecular, o que pode ser explicado pela mecânica quântica, chamada mecânica quântica, pela estrutura molecular a níveis quânticos. Então, os elétrons presentes nos átomos possuem uma característica chamada spin, relacionada com seu momento angular, que dá uma característica magnética a cada átomo ou molécula do material. Ou seja, estamos falando de ímãs por uma massa, uma estrutura de ímãs, mas que o próprio ímã, ele apresenta a sua polarização e tem a sua carga magnética, o seu campo magnético envolvido. Mas quando a gente aprofunda nesse estudo, a gente já vê que o próprio átomo, a própria molécula, o próprio átomo, a relação spin desse átomo também já possui um direcionamento. Então, quando ele diz assim, possui uma característica chamada spin, esse spin ele pode ser ou para cima ou para baixo, ele possui uma direção.
relacionado com seu momento angular, que dá a característica magnética já dele no tamanho quântico do material. Então, o spin é uma propriedade que está associada com a maneira de como os elétrons ocupam os níveis de energia no átomo. Ele pode ser spin up ou spin down, ou para cima ou para baixo. Mas aí o que acontece? A nomenclatura, ele diferencia as duas situações. Assim, na verdade, ele possui um direcionamento, mas ele não tem uma característica assim de ele dizer ele realmente aponta para cima ou realmente aponta para baixo. Ele bota o 1 ou o 0, são duas situações. O spin é uma característica intrínseca das partículas elementares, ou seja, quando a gente fez a divisão lá atrás, quando a gente estudou em química, a gente estudou essa divisão spin, que era aquela SPDF, que a gente fazia aquela divisão na tabela periódica, tinha as camadas, e depois que a gente tinha as camadas, a gente tinha a divisão spin, que era SPDF, e a gente ia distribuindo. Era S no K2, no L 2 e 8, e aí ia fazendo a sua distribuição naquela onda que a gente fazia. Então, o spin ele vem desde essa etapa. O spin, no caso dos elétrons, quando combinado com o momento angular dessas partículas possuem ao redor do átomo, é responsável pela propriedade magnética da matéria. Essa nomenclatura que ele já colocou é apenas para diferenciar, porque não tem essa diferença de para cima ou para baixo. A maior parte das informações existentes atualmente está gravada magneticamente em discos rígidos nos computadores. A tecnologia que foi desenvolvida através das propriedades magnéticas é o que permite a gente hoje possuir, desde o início que foi gravado as fitas magnéticas, aquelas fitas cassete, foi permitido a gente gravar HDs, foi permitido a gente ter tudo que for meio magnético por conta do desenvolvimento das propriedades magnéticas e eletromagnéticas que foram desenvolvidas. Então, quando ele fala aqui, em disco rígido nos computadores espalhados por todo o mundo, a gravação de cada informação é feita por meio da aplicação de campos magnéticos sobre o material magnético e o sistema de gravação. Então, seria uma gravação magnética em uma superfície. Eu não sei se vocês já abriram um HD, mas o HD ele tem uma superfície, ele tem uma agulhazinha que ele vai gravando magneticamente dentro daquela estrutura. Então, isso é o que permite até remotamente a gente poder fazer isso, né? Então, quando a gente acessa um servidor, que a gente lança uma informação dentro desse servidor, mesmo que remoto, a gente está utilizando o nosso processamento para acessar uma rede, e ela remotamente, a rede acessa um outro sistema que vai dentro dele acionar circuitos que vão gravar magneticamente em um equipamento que só foi permitido depois desse estudo. As informações são gravadas na forma de um código binário, ou seja, o 1 ou 0, né? Na sequência de 1 e 0, que pode representar, por exemplo, como o 0 como o polo norte de um pequeno ímã apontando para cima, e o 1 como o polo norte de um circuito também apontando para baixo. Então, o que a gente pode ver aí é o seguinte, ele fala aqui, quando a gente fala a respeito dos spins, e ele fala, um spin, a situação aponta para cima e aponta para baixo nos átomos. Então, essa linguagem binária, ela já é existente desde lá na questão dos quânticos, né? do mundo quântico. Então, o spin é uma característica intrínseca e ele faz com que isso seja possível aqui, que ele já faz o seguinte, ele faz uma gravação magnética numa sequência de ou ele para cima ou ele para baixo, ou 1 ou 0, e ele, nessa sequência, ele consegue escrever nos HDs sobre aquela gravação. Pois não? Professor? Oi, pode falar. Essa questão da nomenclatura, Sim. para cima e para baixo, seria também o mesmo caso dessa expressão positivo e negativo, né? É só uma questão de nomenclatura para diferenciar. Exatamente, isso. É isso mesmo. Positivo e negativo pode ser uma gravação magnética e uma ausente, que seria o 1 e seria o 0.
Quando a gente pensa numa sequência binária, a respeito de digitais, vamos dizer assim, de números digitais, a gente pode pensar que o 1 seria a presença de um campo magnético, e o 0 seria a ausência do campo magnético. Então, você pode colocar como high e como low, você pode colocar como 1 ou como 0, você pode colocar como positivo e como ele negativo. Seria os opostos. Seria isso mesmo que você está falando. Aí, o que acontece? Quando a gente pensa num gráfico binário, ou 1 ou 0, a gente consegue enxergar uma sequência numérica através de pulsos elétricos, que seriam campos magnéticos gerados. Vocês conseguem imaginar isso, não? Sim ou não? Sim, consigo. Sim? Beleza. Porque se não conseguissem, eu ia colocar a minha mesa aqui para a gente desenhar, mas já está tranquilo, né? Vamos Ô, seguir. professor, não consegui não imaginar, não. Pronto, deixa eu pegar aqui. Professor, Oi, sim. uma dúvida. Eu só imagino essa questão de campo eletromagnético no espaço, porque pensa só, o espaço é um vácuo, onde as Certo. viagens não vai passar. Então aí os satélites, para, no caso, transmitir os dados para a R-band, ela vai usar esses dados magnéticos, no caso, essas ondas eletromagnéticas para transmitir, no caso, dentro do vácuo, não é isso mesmo? Exato, isso. Mas o que acontece? Na nossa realidade hoje, isso aí você está falando fora da atmosfera, né? Porque lá é vácuo. Mas o que acontece? Dentro da nossa atmosfera, nós utilizamos isso de modo prático. Porque, por exemplo, a geração do campo magnético, ele gera... é possível a gente ter motores elétricos através de indução eletromagnética, a gente tem transformadores, a gente tem forno micro-ondas, né? Que também tem essa geração de campo eletromagnético dentro dele, que isso é prático hoje na nossa realidade, a gente tem isso. Deixa eu botar aqui a minha mesa aqui, para que a gente possa desenhar um pouco aí, isso aí a gente possa estar falando. Vamos lá. Então, a carga elétrica do elétron é afetada pela ação dos campos elétricos, mas o spin é afetado por campos magnéticos. Essa nova proposta, ela produz dispositivos mais rápidos que dissipem menos energia. Deixa eu terminar aqui, vamos lá. Além disso, a utilização do spin no processamento de informações permite o desenvolvimento de algoritmos de computação, que são também essa parte da leitura binária dos equipamentos. E aí ele fala aí a respeito das propriedades quânticas do spin e um novo ramo de conhecimento chamado computação quântica. Deixa eu terminar de botar ela aqui para poder a gente já ligar. Já estou em fase de terminar a instalação dela aqui. Eu vou interromper o compartilhamento aqui para acionar a minha mesa aqui. Então, peraí, vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. Eu estava falando a respeito de um gráfico, eu acho que dá para a gente desenhar ele aqui. Deixa eu tentar vê-lo aqui. Pronto. Não sei se vocês conseguem ver aí minha caneta. Sim, professor, dá para ver. Sim, sim. Pronto. Aqui, eu vou ter um gráfico. Eu estou falando a respeito de uma leitura de um gráfico digital, onde eu tenho aqui o patamar 1 e aqui o patamar 0. Então, eu vou ter aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. Então, digamos que eu tenho um número 1, 0, 1. Diga aí um número, vocês. Uma sequência de 0 e 1s aí, para a gente poder fazer aqui a presença dele aqui. Me diga aí. Uma sequência numérica. 111, 100. 111, 100. Não é isso? Isso. Pronto. Eu vou pegar 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar aqui. 1, 1. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse daqui e vou botar
1, 2, 3, 4, 5. Vou botar aqui o 1, vou botar o 0 aqui. Para a gente poder ter um negócio mais diversificado. Então, o que acontece? Eu tenho essa numeração. Então, nessa numeração, eu vou marcar aqui os pontos. Ó. O primeiro ponto é o número 1. Então, no ponto 1, ele está aqui. Então, até essa presença, eu tenho valor. Então, aqui seria um nível de tensão, um nível que, quando a gente chama high, tá aqui. E low, alto e baixo. Então, aqui eu tenho o 1, seria o high, tá aqui. O segundo seria 1 também, então ele vem para cá. No terceiro, ele tem 1 também. No quarto, ele tem 1 também. No 5, 1, 2, 3, 4, ele tem 0. Então, ele seria aqui. No 6, ele tem 1. Então, ele seria aqui. No 7, ele é 0. Então, ele está aqui. E no 8, ele é 1. Ele está aqui. Esse é um gráfico digital. Eu tenho aqui o espaço 1, espaço 2, espaço 2, espaço 3, espaço 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu posso colocar isso aqui, vamos lá. Digamos que eu tenha uma lanterna, vou botar aqui assim. Um alto-falante, que ele vai emitir um sinal sonoro. E aqui eu tenho um circuito elétrico. Vamos lá. Digamos que aqui eu tenho um botão. Professor, Oi, pois não? tá parecendo a mula sem cabeça. Deixa eu tentar fazer diferente. Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui para fazer diferente. Vamos lá, vou inverter agora aqui. Vou botar aqui o meu botão. Aqui. Uma bateria. Vou botar aqui uma bateria de 9 volts. Tá aqui uma bateriazinha de 9 volts. Certo? Agora aqui eu vou colocar um alto-falante. Pronto, ficou melhor, não foi? Vamos lá. 1000 graus. Então, o que acontece? Digamos que aqui agora eu tenha... Deixa eu...
Vamos lá. Eu tenho aqui agora uma mão que eu vou estar apertando esse botão. De acordo com a presença de tensão, que seria aqui do estágio 1, ela vai aparecer conectada. Seria ruído saindo aqui na buzina. Então, vamos lá. Na hora que ele aperta o botão aqui no estágio 1, ele vai permanecer apertado. Ele chega aqui. No estágio 2, ele permanece apertado. No estágio 3, ele permanece apertado. No estágio 4, ele permanece apertado. Quando ele chega nesse estágio, ele solta o botão. Esse botão abre, ele fica em silêncio até esse ponto. Quando ele chega no ponto 5, ele aperta de novo, até o estágio 6 concluído. Quando ele chega nesse ponto, ele solta de novo a bobina. Quando ele chega no 7, ele liga, aciona novamente e termina. Então, eu posso dizer que essa sequência numérica, eu posso fazer isso aqui para utilizar para emitir um código. Esse daqui era o antigo, era telégrafo, antigo era feito dessa forma. Isso é utilizado, o código Morse é também utilizado dessa forma. Eu posso, ao invés dessa buzina que eu estou colocando aqui, eu quero agora colocar, vamos dizer aqui, ao invés dessa buzina, eu quero colocar uma lâmpada. E ao invés de ser som, agora eu vou estar emitindo luz. Eu teria esse mesmo fenômeno acontecendo. Então, vamos lá. No estágio 1, a lâmpada está acesa ou apagada? Senhores? Acesa. Acesa. No estágio 2? Senhores, no estágio 2? Também. Acesa. No estágio 3? Também. Acesa. No estágio 4? Também. No 5? Apagada. Apagada. No 6? Acesa. Acesa. No 7? Apagada. No 8º, acesa. Então, eu poderia, dessa forma, não só transcrever um número, como eu transcrever qualquer coisa que eu queira. Por exemplo, assim, eu dentro de um estágio de 8 dígitos, por exemplo, assim, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, 8 números. Eu posso, ou ela apagado ou aceso, eu ter pulsos elétricos que eu posso estar acionando. Por exemplo, o fato da lâmpada pode ser vista a uma longa distância. Eu posso mandar esse pulso remotamente e eu ter um outro um buzzer, ou seja, uma buzina no lado remoto, que ele permita que ele emita um som que eu consiga transcrever de ligado ou desligado de volta para a numeração binária ou uma letra correspondente. Se eu disser que essa letra aqui é letra A, eu posso dizer que, vamos lá, 010010001 seria uma letra B. Então, eu consigo, transmitindo através de sons, escrever um texto. Que esse era o telégrafo utilizado antigamente, era nessa sequência. Não especificamente nessa sequência aqui, mas utilizando essa metodologia. Então, esse aqui é um gráfico digital, onde ele fala aqui a respeito do seguinte. As informações são gravadas na forma de um código binário, ou seja, de 1 ou de 0, com uma sequência de zeros e uns, que pode representar, por exemplo, o 0 como o polo norte de um ímã, ou o 1 como o polo sul, né? O polo norte de um ímã apontando para baixo. Entenderam mais ou menos como é o esquema? Ficou tranquilo aí? Tranquilo, professor. Vamos lá, vamos seguir. Esse daqui a gente já falou. Aqui. Na natureza, não há polos magnéticos isolados, uma vez que o máximo que pode subdividir de um material é em seus átomos ou moléculas, e esses já se comportam como minúsculos ímãs. Ele colocou, nesse parágrafo, um complemento da informação que ele tinha passado no item anterior, quando ele disse o seguinte, que o comportamento magnético, aqui atrás, quando ele disse aqui, do meio quântico dos spins. Ele falou aqui, deixa eu ver onde foi que ele botou aqui, pronto. É uma propriedade que está associada com a maneira como os elétrons ocupam os níveis
na energia do átomo. Então, isso já vem desde o do nível atômico até a sequência de matéria. Então, vamos lá. Uma questão importante sobre os materiais magnéticos é que, para que sua característica magnética seja evidenciada macroscopicamente, ou seja, a olho nu, é necessário que exista um grande alinhamento do seu magnetismo interno. Então, novamente, ele vem com a concordância de que seria necessário ele ter uma pequena orientação intrínseca do próprio material, ou seja, fazendo parte do próprio composição dele, para poder essa soma vir aparecer a olho nu, macroscopicamente. O ferro é um material magnético, mas essa característica só é evidenciada quando seus átomos se com todos os polos norte de um átomo alinhados com todos os polos sul de outro átomo. Então, existe uma sequência, um alinhamento magnético dos metais, não é isso? Com o meio magnético. Assim, se a gente pegar um ímã e a gente encostar um prego, o prego vai adquirir uma característica magnética. A gente já falou sobre isso uma apresentação atrás, quando nós falávamos de material de rigidez, né, magnética, no caso dele, de ter assimilação magnética, quanto ele pode ser mole ou duro, de acordo com o tempo em que ele pode armazenar uma carga magnética interna dele. Isso é o que ocorre quando colamos um prego na extremidade de um ímã. O prego passa a atrair todos os elementos metálicos para si. Isso a gente tinha falado a respeito disso aí, né? Agora há pouco. Quando aproximamos dois ímãs, surgem imediatamente forças magnéticas. Polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Essa daí já é o que a gente já vinha estudando desde o início do nosso curso, quando a gente vinha aqui. Polo sul com polo norte se atraem porque são opostos. Polo sul e polo norte. Polo sul e polo sul vão se repelir, né? São cargas iguais. Polo norte e polo sul vão se aproximar, e polo norte com polo norte vão se repelir também, da mesma forma que a gente já vinha estudando isso com átomos ou partículas carregadas eletricamente, como positivas ou negativas, como a gente já vinha falando no início do curso, a gente já vinha falando isso antes, né? Então, a força magnética que surge entre os ímãs dá origem a um curioso fenômeno chamado de alinhamento dos metais, dos materiais magnéticos. Então, vamos imaginar os dois ímãs aqui. Aí tem a figura. Aí, se o ímã da esquerda se aproxima gradualmente do ímã da direita, o polo do ímã da direita será atraído. Então, a proporção que o ímã da esquerda ele se aproxima do ímã da direita, a tendência dele é de ser atraído. Então, assim, digamos que eu tenho um eixo aqui, e esse eixo, ele possui aqui e aqui. Então, na hora que esse daqui se aproximar, a tendência dele, se ele estiver fixado nesse eixo, seria baixar para poder ele ficar alinhado com esse polo. Então, isso resulta numa força resultante, né? Isso conclui uma força resultante, que ele hoje está nessa sequência aqui, mas ele tem essa formação desse ângulo aqui, que a gente vai tratar disso um pouco mais à frente. Vamos lá. Então, se o ímã da esquerda se aproxima gradualmente do ímã da direita, o polo norte do ímã da direita será atraído. Além do movimento da direita para a esquerda, teremos também um movimento de rotação no sentido anti-horário, ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, eu estou aproximando o ímã da esquerda, esse ímã daqui, nesse sentido. Então, esse daqui ele vai ser atraído nesse sentido, ou seja, quando ele fala movimento da direita para a esquerda, seria daqui, da direita para a esquerda, o movimento de aproximação, e eu vou ter a rotação dele no seu eixo, que era aquele que a gente estava tratando. A força de repulsão, agora aqui observa que a gente
mudou o ímã de lado, né? Vamos lá. A força de repulsão entre os dois polos sul, que no caso esse daqui é referente a esse, é menor, porque a força de atração dele é maior por conta da distância, né? Aí ele coloca aqui, pois a distância é maior, mas ela também contribui para o movimento de rotação indicado. Ok. Por exemplo, seria, como eu estou aqui relacionando com esse eixo daqui desse ímã, se eu quisesse distanciar esse ímã melhor, seria mais interessante eu baixar esse ímã daqui, de forma que eu tivesse ele nessa posição aqui, para que eu pudesse influenciar esse ímã daqui a mais do que esse polo. Então, como eu estou aqui no meio, eu tenho uma consequência de dois movimentos, como ele falou, né? Eu tenho um movimento de aproximação do ímã e eu tenho um movimento de rotação para que ele fique alinhado. Assim, pela interação magnética, os dois ímãs terminarão alinhados, possivelmente com o polo norte e o polo sul conectados. Aqui, polo sul e polo norte conectados, porque na hora que ele gira e aproxima, esse também se aproxima, então os dois se unem e se alinham. Analise agora a situação. Vamos lá. Teremos uma rotação ainda mais notável no sentido agora horário, pois os dois polos se repelem. Então, esse alinhamento ocorre também quando materiais magnéticos são deixados nas proximidades do ímã, como é o caso da limalha de ferro. Quando atiramos limalha de ferro sobre um ímã, obtemos a seguinte informação. Então, essa figura é o resultado que aqui teria um ímã. Aqui teria um ímã. E sobre esse ímã foi colocado limalha de ferro. Então, aqui é o norte. Aqui o sul. Então, o que acontece? Na hora que coloca, ele se alinha. Eu tenho aqui no slide posterior uma comparação dele com as linhas de força. Deixa eu botar aqui. Pronto. As linhas de campo elétrico geradas por um dipolo elétrico. Então, eu tenho aqui o polo norte e o polo sul. Ele tem essa sequência. Aí ele coloca aqui, ó. As linhas de campo magnético sempre entram pelo polo sul e saem pelo polo norte. Então, aqui, voltando, elas saem pelo polo norte, aqui, e entram pelo polo sul. Pelo polo norte e entram pelo polo sul. Esse espaçamento aqui, ele é contínuo, tá? É por questão da figura que ele coloca que ele não representa, mas essas linhas de força, elas se completam. Elas estão aqui assim, todas elas se completam. Então, a gente observa, isso aqui é na prática, tá? Isso aqui a gente consegue ver executando essa experiência, que no caso a física é uma ciência experimental, né? A gente consegue descobrir as coisas na física após a experiência, né? A gente vai experimentando e vai concluindo as nossas experiências. Então, linhas de campo elétrico geradas por um dipolo elétrico, tá aí a comparação dos dois. E esse daí é a formação que ele coloca, as linhas de campo magnético sempre entram pelo polo sul e saem pelo polo norte, tomando qualquer ponto do espaço ao redor do ímã, conforme eu falei aqui, todos os pontos de espaço. Então, ele está presente aqui, está presente aqui, está presente aqui, todos os pontos, em todos os ramos. Da mesma forma, na parte de baixo. Todo o campo. Propriedades magnéticas. Então, trazendo isso para o planeta Terra, a gente também tem no planeta Terra um campo magnético forte, né? Um campo magnético intenso. E a existência desse campo magnético foi quem permitiu a invenção da bússola. Na verdade, foi feita uma observação por conta de já ter um eixo magnético na Terra, né? A bússola, por si, ela foi uma invenção que facilitou muito a questão de navegação, né? Mudou totalmente essa questão que até hoje, assim, quando a gente, até para matas,
para fazer aventuras, passeios, a gente leva uma bússola, que é para poder a gente se basear dentro do mapa, apontando para o norte, a gente se basear qual é a direção que a gente deve seguir, né? Então, ele coloca aqui, o planeta Terra, assim como o ímã, possui ao redor um campo magnético intenso. A existência do campo permitiu a criação da bússola. Então, tá aí. A bússola, na verdade, se a gente comparar, ela tem um declínio parecido com o polo sul magnético, né, da Terra. Então, tá aí. Pelo fenômeno do alinhamento, as forças magnéticas fazem com que o marcador da bússola se alinhe com o campo magnético da Terra. Ele aponta para o norte magnético, né? Não seria o norte verdadeiro, seria o norte magnético. O norte do ponteiro da bússola se alinhará aproximadamente com o norte do planeta, com o polo norte do planeta, pois nas proximidades dele está localizado o polo sul magnético da Terra. Se tivermos um corpo carregado eletricamente, tal como as esferas eletrizadas, e deixá-lo em repouso nas proximidades de um ímã, gerará um intenso campo magnético. Não haverá nenhuma força perceptível atuando sobre ele. Caso tente mover a esfera magnetizada, sentirá uma força magnética atuando sobre ela. Vamos ler novamente esse parágrafo anterior, para poder a gente verificar o que é que ele está falando aqui. Se tivermos um corpo carregado eletricamente, tal como as esferas eletrizadas, ou seja, a esfera está eletrizada também, e um corpo carregado eletricamente, e deixá-lo em repouso nas proximidades de um grande ímã, gerará um intenso campo magnético, e não haverá nenhuma força perceptível atuando sobre ele. Mas quando a gente vai mover a esfera, a gente percebe que tem uma força que está atuando nela, que está atuando sobre ela, que vai ter uma resistência para que isso aconteça. A intensidade da força magnética será diretamente proporcional a três grandezas. A intensidade de força magnética. Ela é proporcional à carga elétrica do corpo, proporcional à intensidade de campo magnético e à velocidade que o corpo se movimenta. Então, nós vamos ter essa fórmula aí, em que o Q é a carga elétrica do corpo, V é a velocidade do corpo e B é a intensidade de campo magnético. Aí o que acontece? Vamos lá. Dado uma partícula de carga Q, viajando da esquerda para a direita, com um módulo de velocidade igual a V. Está aqui a nossa partícula, que ela vai estar se deslocando da esquerda para a direita, e ela tem esse módulo de velocidade, V. Um campo magnético uniforme de intensidade B, está aqui, nosso campo magnético, que a unidade dele é Tesla, é movido em Tesla, o campo magnético é Tesla, é aplicado da esquerda para a direita. Aqui. Então, ele aqui é aplicado nessa força que está se movendo da esquerda para a direita, ele tem um campo magnético uniforme que vai estar sendo aplicado aí. O sentido da força magnética sobre a partícula vai ser o seguinte. Então, nós vamos ter uma força, nós temos aqui a partícula de carga Q, deslocando a velocidade V, e nós vamos ter uma força perpendicular a ele, gerada pelo fluxo magnético. Que, vetorialmente, teremos a seguinte expressão para a força magnética, que nos indicará o sentido vetorial correto, assim como a intensidade correta. Então, eu tenho aqui a força magnética, a força de interação magnética, será Q, que seria aqui, quando nós vimos Q, a carga elétrica do corpo, V, a velocidade do corpo, e B, a intensidade de campo elétrico. Então, eu tenho aqui, agora, isso aí. Aí, o que acontece? Eu tenho essas duas expressões, que eu tenho ela para o caso da força, da interação, da força magnética, para o caso de 90 graus, e eu tenho ela
para o caso de ter uma inclinação angular, né? Por exemplo, se ela não for perpendicular, se ela for aqui assim, ó, eu gero um ângulo aqui. Então, eu tenho essa segunda aqui para poder fazer essa compensação. Deixa eu apagar isso aqui para não complicar. Então, vamos lá. Em que θ é o ângulo formado entre os vetores velocidade e campo magnético. Né? Para este caso, o ângulo entre os vetores é de 90 graus. Está aqui. Então, seno de θ dá igual a seno de 90, que é igual a 1. Então, eu tenho essas duas fórmulas aí, que eles permitem que a gente calcule a interação de força magnética. As equações acima retornam com o valor correto e o sentido correto para qualquer caso. Essas duas fórmulas aí. A força magnética é diretamente proporcional a três grandezas: velocidade, carga elétrica e campo magnético que atua sobre ela. Se qualquer uma delas for nula, a força magnética é igual a zero. É interessante a gente observar, porque é o seguinte, deixa eu lhe mostrar aqui. A gente tem, são fatores multiplicativos. Aqui, a carga, a velocidade, o campo magnético, a angulação. Se qualquer valor desse aqui está o fluxo, tudo. Então, se alguma delas for zero, como tudo é fator multiplicativo, qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Então, quando ele coloca aqui, se qualquer uma dessas grandezas for nula, a força magnética será igual a zero. O valor também depende da direção dos vetores envolvidos na fórmula. Se a velocidade da partícula ocorrer na mesma direção do campo magnético, então o produto vetorial da fórmula será nulo e a força magnética também será zero. Ok, porque na verdade ele coloca o seguinte: se a velocidade da partícula ocorrer na mesma direção do campo magnético, se ele ocorrer na direção do campo magnético, eu não vou ter a geração do ângulo θ. Então o produto vetorial será nulo, porque as duas estão paralelas, né? Na mesma direção. Então, se está uma sobre a outra, uma vai estar aqui, a outra vai estar sobre aqui, eu tenho um ângulo θ igual a zero, porque as duas estão alinhadas uma em cima da outra. Então, elas estarão nulas. Eu não tenho como ter uma força que seja diferente. Vamos lá. Aí vem. Qual a relação entre eletricidade e magnetismo? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma paradinha, vamos dar uns 10 minutinhos aí para a gente tomar uma água. Daqui a pouco, deixa eu parar nesse aqui, vou parar nesse slide aqui para a gente poder começar o outro lá. Senhores, oi, sim, pode falar? O senhor vai disponibilizar esses slides? Vou sim. Estou gravando a aula, vou disponibilizar. Vou jogar ele no canal e mando para vocês o link dessa aula. Certo? Mas os slides não, o PowerPoint, porque tem umas fórmulas, umas coisas que... Mas eles vão estar lá, você pode dar uma pausazinha, não tem problema não lá. Beleza. Viu? Pronto, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada, 10 minutinhos, daqui a pouco a gente está aqui de volta. Deixa eu interromper aqui, vou abrir a câmera um pouquinho. Prontinho, então, vamos dar uma pausazinha para a gente poder tomar uma água, e daqui a 10 minutinhos, são 8h20, 8h15, umas 8h25 a gente começa, 10 minutos. Beleza? Senhores, então até daqui a pouquinho, 10 minutos a gente começa. Tranquilo, professor, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Eu vou sair daqui da mesa uns 5 minutinhos, daqui a pouquinho eu estou aqui de volta e já falo com vocês.
Senhores, já estou por aqui, tá? Vou aguardar mais um minutinho só para o pessoal que está voltando aí, pelo tempo que a gente passou. Tá ok? Que eu falei que ia ser uns 10 minutinhos. Estou aguardando mais um. Senhores, e aí? Vamos começar? Tudo pronto aí? Todo mundo já aí? Professor. Opa, vamos embora. Vamos dar continuidade, né, professor? Como é? Não entendi. Vamos dar continuidade da aula, no caso, agora, Isso né? aí, exatamente. Vamos embora. Vou compartilhar a tela aqui novamente para a gente poder restartar. Então, nós pausamos nesse slide. Nós estávamos falando a respeito da geração de um ângulo θ que ocasiona entre a velocidade, e o fluxo magnético, a direção do campo magnético também.
Então, se não houver essa diferença, ou seja, se elas estiverem apontadas para a mesma direção, não haverá angulação, então ele será zero também, porque sem angulação ele não gera. Então, ele fala aqui, se a velocidade de partícula ocorrer na mesma direção do campo magnético, então o produto vetorial da fórmula será nulo e a força magnética também será zero. Então, dando continuidade. Ørsted, esse foi o invento que ele fez, no caso, a observação que ele conseguiu reproduzir para poder conseguir uma distorção na bússola. Está aqui, a bússola, E aqui ele colocou os condutores, né? De forma que ele colocou aqui assim, o positivo e o negativo, e ele botou aqui o seguinte. Ele demonstrou a existência de uma interação a partir de um simples experimento. Ele colocou uma agulha magnética próxima a um condutor de eletricidade e ele observou, né, que havia distorção nessa agulha magnética. Ele utilizou uma bússola e um fio de platina em um circuito. Então, ele fez um circuito e ele colocou o fio de platina e ele botou a bússola e percebeu que havia uma distorção. Então, foi feito dessa forma. O fio de platina, ao ser percorrido pela luz elétrica, pela energia elétrica, ele ficava incandescente, tá aqui, e aí ele conseguiria fazer com que ele tivesse uma corrente elétrica suficientemente para que isso acontecesse. Quando o fio era aproximado da bússola, a agulha magnética sofria a deflexão. Aí o que acontece? Esse experimento, ele mostrou que a corrente elétrica, porque a corrente elétrica, a gente já sabia que ela possuía um campo elétrico ao redor, né? Ela influenciava por essa distorção de campo elétrico. Mas foi observado, através da aproximação com a bússola, que com essa distorção apresentava também um campo magnético. E foi assim que conseguiu observar as duas características. Aí, em 1831, Faraday, na Inglaterra, utilizou um núcleo de ferro e duas bobinas, A e B, para mostrar que a variação do fluxo magnético também gerava corrente elétrica. Então, ele colocou da seguinte forma. Faraday percebeu que nos momentos em que ele conectava e desconectava a bobina A, ou seja, a bobina A está aqui o botão. Na hora que ele fechava aqui eu tinha uma bateria, vamos dizer assim, com um polo positivo e um polo negativo. Na hora que ele fechava, ele ia ter aqui a energia circulando, que ia gerar um campo, né? A gente sabe que o campo elétrico de um condutor, ele é nesse sentido assim, de um condutor, né? Aqui nesse caso, ele vem voltando para cá, circulante. Na hora que ele passa por dentro da bobina, ele gera um campo, como a gente viu, nesse sentido. Sim. Que aí o que acontece? Ele gera uma indução nessa outra bobina e a gente consegue fazer, Faraday conseguiu perceber que essa segunda bobina, na hora que fecha esse contato, ela conseguiria sofrer através do campo magnético gerado na bobina A, essa daqui é a bobina A, essa daqui é a bobina B. Então, a bobina A induzia na bobina B um campo magnético, e esse campo magnético gerado na bobina B fazia com que a agulha do amperímetro ele se deslocasse. Na verdade, esse daqui, na época que foi feito, era no galvanômetro, né? Que o galvanômetro era o antecessor do amperímetro, né? Que ele calculava a distorção da agulha. A gente já mostrou a questão do galvanômetro aqui também. Ele conseguia fazer a distorção no display, no mostrador do nosso galvanômetro. Então, nós temos aqui a geração de energia elétrica gerando um campo magnético e o campo magnético induzido na bobina B gerando energia elétrica. Faraday conseguiu fazer isso. Então, ele percebeu que nos momentos em que se conectava a bobina A,
na fonte, passava uma corrente elétrica para a bobina B através de um campo magnético. A partir dessa experiência, ele concluiu que a corrente elétrica ocorria em virtude da variação do campo magnético que aparecia na bobina A. Então, ele observou o seguinte, que a presença da energia elétrica aqui no amperímetro só era possível quando a bobina A estava conectada. Então, havia essa propagação, né, por indução de campo elétrico, através dessa bobina, desse campo magnético gerado da bobina A para a bobina B, no momento do acionamento. Então, ele percebeu que o campo magnético poderia conduzir energia elétrica que aparecia na bobina A, era ligada e desaparecia quando a mesma era desligada. Exatamente. Quando ele abria, se desmagnetizava, então deixava de existir a presença do campo magnético na bobina A, que não sofria indução na bobina B, e, por consequência, zerava a medição de corrente aqui no amperímetro. Esse fenômeno ficou conhecido como indução magnética ou lei de Faraday. É interessante essa experiência também. Vários aparelhos indispensáveis atualmente só existem em face da evolução nos estudos sobre o eletromagnetismo. Dentre eles, nós temos cartões magnéticos, transformadores de tensão, motores elétricos, antenas de transmissão de dados, fornos micro-ondas e etc. Então, a gente vê que esse estudo que foi feito por Faraday, por Maxwell, por Ørsted, por todos os outros que desenvolveram, a gente já falou por diversos aqui, em nome de diversos, Tesla foi também um grande influenciador, né? Então, a gente vê que tudo que foi ocasionado, tudo que foi visto, isso foi apontado, e traz para a nossa realidade hoje o funcionamento de muitos elementos nossos presentes na nossa sociedade hoje, vem desse desenvolvimento desses estudos. Então, vamos lá. Fenômenos magnéticos e propriedade dos ímãs. Denominam-se fenômenos magnéticos toda interação que se observa entre ímãs e interação entre ímãs e materiais de ferro. Ou seja, fenômenos magnéticos envolvem interação entre ímãs e interação entre ímãs e materiais de ferro. É justamente a característica magnética que se propaga pelo metal, não é isso? Fazendo com que ele adquira uma característica magnética, porém temporária, enquanto ele tiver uma influência externa, que é a diferença dos ímãs permanentes, né? Vamos lá. Dessa forma, o termo magnetismo passou a ser empregado para estudar os fenômenos que envolviam ímãs. A questão de magnetismo vem de magnetita, né? Então, foi o estudo que foi desenvolvido para estudar os ímãs. Então, propriedade dos ímãs, número 1. Nas primeiras observações realizadas a respeito dos ímãs, foi possível verificar que eles tinham a capacidade de interagir entre si e também atrair pequenos pedaços de ferro. É interessante que, por exemplo, quando a gente coloca Pessoal, um minutinho só, rapidinho aqui, que eu vou interromper aqui o meu áudio para atender uma ligação aqui, que é minha mãe que está ligando para mim, e a mãe tem prioridade. Um minutinho só.
Sim, pessoal, vamos lá. Terminei, já cheguei por aqui. Então, o que acontece? Ia fazer aqui uma coisa interessante. Vamos lá. Digamos que eu tenho aqui um ímã. Deixa eu tentar botar ele aqui numa linha reta. Tem aqui um ímã. Aqui. Onde eu tenho aqui norte e sul. Então, nesse momento, deixa eu botar ele aqui. Prontinho. Norte e sul. O que acontece? Nesse momento, eu tenho ele aqui, ele tem polarizado, norte-sul, ele tem aquele campo, aquelas linhas de força que a gente já viu, e digamos que eu quebre esse ímã, né? Eu vou quebrar esse ímã no meio, vou quebrar ele aqui, beleza? Então, eu vou gerar 2 fragmentos de ímã, tá aqui, metade e metade. Por conta daquela divisão que nós fizemos, que nós vimos aquela questão dos spins que foram feitos, então, nós vimos que os spins, eles possuem características elétricas e se posicionam a nível quântico, ou seja, no mais infinitamente pequeno, vamos dizer assim, propriedade ou parcela ou partícula que seja do material, ele se posiciona. Então, o que acontece? Nesse ímã, por conta dessa característica, na hora que eu divido o ímã do sul com o norte, eu vou ter aqui uma formação de 2 novos ímãs. Então, aqui seria o sul e o norte, e aqui seria o sul e o norte. Então, ele faria 2 ímãs pequenos, onde ele se comportaria da mesma forma em relação a campos magnéticos, em relação a campos gerados tanto no ímã grande quanto no ímã pequeno, na mesma proporção do que a gente está falando, preenchendo todos os campos, todas as linhas de força, em todos os lados do ímã, saindo do norte para o sul, como a gente viu, né? Então, eles têm a capacidade de interagir, nesse caso aqui, se vocês observarem, eu tenho aqui o polo norte e o polo sul, nessa posição, a interação deles seria no campo de aproximação, os dois ficariam juntos por questão de estarem com polos diferentes. Então, ele coloca aqui, nas primeiras observações realizadas a respeito dos ímãs, foi possível verificar que eles tinham capacidade de se interagir entre si, ok? E também atraíam pequenos pedaços de ferro. Digamos que nessa proporção, eu tenho aqui agora, deixa eu apagar aqui esse ímã daqui, porque eu já falei sobre a primeira característica, e eu venho aqui agora colocar um prego nesse ímã. Vou botar um parafuso para poder aqui um parafuso. Então, essa característica faz com que esse parafuso, que é feito de metal, ele também vai adquirir características magnéticas e esse parafuso vai começar também a atrair produtos ou equipamentos metálicos que sejam, que se aproximem dele. Então, aqui, na verdade, ele pode também apresentar uma característica que ele vai atrair outros objetos magneticamente por conta dessa aproximação, por conta desse campo gerado magnético dentro através desse ímã permanente. Aí o que acontece? Se eu tirar esse ímã permanente, esses parafusos perdem a sua característica magnética. Elas têm a permeabilidade de passar a característica magnética à proporção que ele tem uma influência externa. Na hora que eu não tenho influência externa, ele deixa de ter a sua característica magnética também. Então, vamos lá. Então, percebeu-se também que colocando limalhas de ferro próximas ao ímã, elas se aglomeravam em sua extremidade. As regiões onde as limalhas de ferro aglomeravam passou a ser chamadas de polos. Convencionou-se, então, Polo Norte e Polo Sul. Essa é a primeira característica das propriedades dos ímãs. A segunda, colocando um ímã suspenso no fio, de modo que ele possa girar livremente, percebeu-se que ele se posiciona em direção ao norte-sul geográfico, no lugar onde ele está suspenso. Ou seja, se eu pegar, aqui está uma superfície, e eu pendurar um ímã
tentar pendurar esse ímã aqui agora. Aqui. Aqui, norte, sul. De forma que ele possa, ele está amarrado aqui, tá? De forma que ele possa girar livremente, ele pendurado. Então, na hora que ele parar de girar, ele vai estar apontando para o norte e o sul, propriamente dito, da mesma forma que uma bússola faz. Então, tá aqui. Se a gente quer saber de uma orientação, como a gente quer fazer, não tem uma bússola, mas você tem um ímã, você pode posicionar esse ímã pendurado e ele vai apontar e ele vai parar da mesma forma que a agulha da bússola faz, ele também vai funcionar dessa mesma forma. Então, vamos lá, dando continuidade. Sendo assim, convencionou-se que o polo norte do ímã é aquele que aponta para o norte geográfico e polo sul é a extremidade que aponta para o sul geográfico. Terceira característica. Os ímãs exercem entre si forças de ação mútua de atração e repulsão, conforme posição que são postos em frente ao outro. Portanto, dizemos que polos iguais de um ímã exercem força de repulsão e polos diferentes exercem forças de atração, quando colocados próximos. É a mesma história daquele posicionamento dos ímãs, né? Norte e sul. E eu tenho outro aqui, que a gente viu aquela figurinha lá atrás. Se eu botar norte e sul, então norte com norte, sul com sul, eu terei repulsão. E porque eu tenho aqui os pontos iguais. Se eu tiver pontos diferentes, elas vão se atrair. Vamos para frente. Quarta propriedade dos ímãs. Outra propriedade observada nos ímãs foi a capacidade de inseparabilidade dos seus polos. Ou seja, quando ele for quebrado, vai criar novos polos. Isso aí, independentemente do quanto ele seja quebrado, sempre surgirão polos norte e polo sul. Como a gente tinha falado aí um pouco antes. Tranquilo, pessoal, até agora? Tá sossegado? Posso seguir? Tranquilo, professor. Né? Então, vamos seguir aqui agora com uns exercíciozinhos que a gente vai levantar aí agora, para poder a gente discutir juntos aí. Eu quero ouvir de vocês, para a gente poder estar discutindo aí cada um deles. Então, vejam a figura agora. Está aí a figura, um ímã aproximado a uma esfera. Vamos lá. Temos uma barra magnetizada aproximando de uma pequena bola de metal. Diante dessa situação, podemos concluir que a bola de ferro será atraída pelo polo norte e repelida pelo polo sul, será atraída pelo polo sul e repelida pelo polo norte, será atraída por qualquer um dos polos da barra, será repelida por qualquer um dos polos da barra, ou será repelida pela parte mediana da barra magnetizada. E aí, qual é a alternativa e por quê? O que é que vocês acham aí? Alguém aí? Vamos lá. Será repelida por qualquer polo da barra. Então, seria... Uma das alternativas seria essa daqui, né? Isso, vamos lá. Será repelida por qualquer polo da barra. Um voto. Atraída. Atraída. Será atraída por qual? Não entendi. Por qualquer? Qualquer lado. Da barra. Todo mundo concorda que seria essa letra C? Eu concordo. E vamos entender aqui agora. E por que não seria... Vou botar a resposta aqui para a gente ver. Letra C. Agora, por que não seria a letra A? Não, ela pode ser atraída pelo Polo Norte, mas não vai ser repelida pelo Polo Sul. Ela vai ser repelida pelo Polo Sul? Não. Não. Por que ela não vai ser repelida pelo Polo Sul? Porque o metal ainda não tem característica magnética, né? Exatamente. A princípio, a esfera
ela não possui uma carga magnética própria. Então, ela vai adquirir uma carga magnética de acordo com a influência externa que ela vai ter. Então, será atraída pelo Polo Norte? Sim, mas ela será repelida pelo Polo Sul. Errada, porque ela também vai ser atraída pelo Polo Sul. Será atraída pelo Polo Sul e repelida pelo Polo Norte. É a mesma resposta da anterior. Então, na letra D, será repelida por qualquer um dos polos da barra? Não, ela será aproximada. Será atraída. E na letra E, será repelida pela parte mediana? Não, porque até se você for observar no detalhe da parte mediana também, ele vai ter uma característica de polaridade por conta dos spins serem infinitamente pequenos. Então, a resposta certa, a letra C, será atraída por qualquer um dos polos da barra. Vamos para a próxima questão. Só uma dúvida. Sim, pode falar. Diz que a bola é de metal, mas não diz qual é o metal. Certo. Nem todo metal é atraído pela essa questão magnética, né? A questão, ele sofre uma orientação, porém com uma carga bem pequena. Ele vai ter um posicionamento dos seus spins, apesar dele ter uma carga menor ou até uma aparência externa de força pequena, ou até ele não consiga se mexer por conta da massa que ele tem, mas a orientação ele sofre. Certo. Mas ele está dizendo que é ferro aqui. Ferro uma bola de ferro, correto. Aqui embaixo, né? Aproximado diante da situação, podemos concluir que a bola de ferro está aqui. Vamos lá. Segunda questão. Com relação aos estudos sobre propriedade dos ímãs, podemos dizer que o polo sul de um ímã natural atrai o polo sul de outro ímã, desde que ele seja artificial, repele o polo norte de um ímã também natural, atrai o polo norte de todos os ímãs, seja ele natural ou artificial, atrai o polo sul de outros ímãs, seja natural ou artificial, ou não interage com um eletroímã em nenhuma hipótese. Qual seria a alternativa dessa questão? A alternativa certa é... Letra C, né? Atrai o norte de todos os ímãs. Exatamente, letra C. Pelo mesmo motivo, né? Pela lei da atração e repulsão, de acordo com a designação dos polos em que ele esteja em referência. Vamos para a próxima questão. Uma pequena bússola é colocada próxima a um ímã permanente. Aí vamos dizer o seguinte, eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. Uma pequena bússola, ela vai ser colocada nas 4 posições, tá? Digamos que seja uma pequena bússola aqui assim, na posição A. Então ela vai ficar aqui, aqui a gente vai ter a agulha, positivo e negativo. Aí, agora a nova posição, B. A pequena bússola está sendo colocada aqui. Tá, a agulha positiva, aqui no polo norte e polo sul. Depois que ela é colocada aqui, ela vai ser colocada na posição C. Então, está aqui, polo norte e polo sul. E agora, na posição D, ela está aqui, polo norte e polo sul. Então, a pergunta é, uma pequena bússola é colocada próxima a um ímã permanente. Em qualquer posição assinalada na figura A, extremidade norte da figura apontada para o alto da página. Ou seja, a bússola, ela vai ter aqui, ela vai ser nesse sentido. Aqui. Vamos lá. Deixa eu botar ela aqui assim. Pronto. A pergunta é, em quais posições assinaladas na figura A, extremidade norte da agulha apontará para o alto da página? Em qual posição ela apontará para o alto da página? Somente em A ou D? Somente na B ou C? Somente na A, B ou D? Somente na B, C ou D? Ou na A, B, C ou D? Ou nas 4 posições, né? Porque a agulha da bússola vai sofrer uma distorção à proporção que ela for direcionada, né? Então, ela quer que fique apontando nessa direção. Em qual
está colocada em A, B, C ou D, ela apontará com a agulha para cima. Com a agulha na vertical. Letra A, né? A ou D. Letra A ou D, exatamente. Porque na hora que ela se posicionar na posição B, a agulha vai sofrer uma distorção e ela vai ficar nessa direção, né? Então, na A, ela vai ficar apontando para cima, na D, ela também vai ficar apontando na vertical, né? Embora que com polos diferentes, mas ela vai ter a sua polarização e ela vai apontar ou aqui na vertical e aqui na vertical. Então, somente na A ou na D. E a próxima, uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência no planeta de um mineral chamado magnetita, ondas eletromagnéticas, um campo polar, um campo magnético ou um anel magnético. Qual é a resposta dessa questão? Ela é da PUC de Minas. Acho que é a letra D, né, professor? Eu acho. Tenho certeza. Letra D. Pelo motivo do seguinte, o campo magnético, nós mostramos até o planeta Terra com o norte geográfico e o norte magnético, né? Então, nós temos justamente a direção do norte como a referência, causado devido a um campo magnético presente no planeta Terra. E aí, senhores? Foi tranquilo? Deixa eu tirar aqui a lista de frequência da aula. Deixa a lista de frequência. Tranquilo. E aí, senhores? Foi sossegado? Foi tranquilo? Foi bacana? Tranquilo, mais uma sexta, professor. Show de bola. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de vocês. Deixa eu interromper aqui a gravação para poder a gente fazer o download.